Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mais 7 Bíblico. Sou Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico. E hoje nós vamos falar sobre um tema poderoso, um tema que eu tenho estudado bastante nos últimos dias, eu tenho falado bastante nos últimos dias. Está no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, que diz o seguinte: E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Isso aqui, meu irmão, se você parar para meditar, a história aqui você deve conhecer, ok? Mas eu chamo a sua atenção para, para o fato, não pelo fato de. Porque aqui discorre um contexto de que o profeta na sua casa não tem honra, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar especificamente sobre esse versículo que diz que Jesus foi embora, tá? E não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então note uma coisa, inclusive sábado passado agora, nós estamos gravando esse podcast aqui no dia 19, ele vai pro ar no dia 20, tá? Ou seja, eu estou gravando o podcast numa segunda-feira, no sábado passado, eu estava ministrando em uma de nossas igrejas e eu falava sobre esse tema, né? E eu fiz um paralelo do texto de Hebreus capítulo 11, verso 6, com esse versículo do capítulo 13 de Mateus, que é o 58, versículo 58 do capítulo 13 de Mateus. Por causa do quê? Vou te explicar por quê. Por causa do seguinte, em Hebreus fala no início, a parte A do versículo fala: porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse versículo de Mateus, o escritor está falando, o evangelista Mateus está falando, que Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então note uma coisa, a ausência da fé, ela não apenas ela desagrada a Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo, ok? Pode até não desagradar, mas agradar, a gente sabe que a Bíblia fala que não agrada, ok? Agora, a ausência da fé também é uma barreira, é um impedimento que se coloca entre você e o seu milagre, ok? Aqui, meu irmão, tem vários mindset. Aqui você tem que anotar isso, né? Como eu digo sempre, você é bem-aventurado. Você é feliz porque você tem esse podcast gravado, você pode ouvir quantas vezes quiser, você pode fazer o download. Eu não sei se você sabia disso, caro ouvinte, mas é possível você fazer o download desse episódio para você poder ouvir mesmo sem internet, ok? Você pode ouvir mesmo sem internet, tá? Você pode enviar para pessoas, né? Mas os mais sete aqui são extraordinários. O primeiro é o seguinte, meu irmão, a fé, a Bíblia, como é que a Bíblia descreve a fé? A Bíblia descreve a fé dizendo que é o firme fundamento. Firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam, ok? Ótimo. Se a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, então a gente entende o seguinte, a gente entende que quem tem fé não duvida, não tem dúvida, ok? Ou seja, meu irmão, quando se tem fé, você fala, você tem um discurso de fé e você age segundo a sua fé. Isso aqui você tem que aprender, você tem que guardar, porque é extraordinário, ok? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, ou seja, quando você espera algo na fé, você nunca vai parar de esperar aquilo, porque ela está firmada, ou seja, ela está firmada em um fundamento, ok? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Quem espera algo por fé nunca vai parar de esperar. Guarde isso no seu coração. Mas não acaba aqui o versículo. O versículo diz assim: e a prova das coisas que não se veem. Então você vê que está ligado à espera, mas também está ligado a você acreditar, como que eu posso dizer?
tem um texto que fala que é a certeza. Então, você tem certeza. Você não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer. Você não viu nada, não existe lógica para aquilo, mas você tem certeza que aquilo vai acontecer. Isso é a fé, isso é a dinâmica da fé. Ok? Mas como que você reconhece alguém que tem fé? Você reconhece alguém que tem fé pelo discurso que ela tem. O discurso de alguém com fé, meu irmão, é diferente do que você está acostumado, do que você vê no seu cotidiano. O discurso de quem tem fé é um discurso diferente, ok? Eu uso sempre como exemplo, quando eu vou falar disso, eu uso Davi. Por quê? Davi chega em Golias e Davi, quando Davi chega na guerra, Davi não pergunta como que ele vai matar Golias, se Golias sabe lutar bem, sabe? Como Saul falou para ele, lembra? É os detalhes que faz a diferença, meu irmão. Saul perguntou para ele, rapaz, esse guerreiro, ele luta desde a infância. Ele é guerreiro desde a infância e você ainda é jovem, sabe? Mas não, isso não amedrontou Davi. Davi não quis saber, então tá, então eu preciso usar uma estratégia X. A pergunta de Davi foi, o que será dado ao homem que matar esse filisteu? Essa é a pergunta. Por quê? Meu irmão, ele tinha como... É claro que, se você perguntar, mas como que ele tinha certeza? Meu irmão, aí é difícil. Porque explicar a fé é difícil. É a mesma coisa de explicar um milagre, sabe? É a mesma coisa você falar, olha, o irmão estava ontem faltando uma perna e hoje Deus fez crescer a perna dele. Que isso já aconteceu na nossa história, amém? Já aconteceu. Existem testemunhos, né, que Deus fez crescer membros de corpo de mutilados, de pessoas mutiladas, né, a olho nu. E Deus fez esse milagre, ok? Então não dá para explicar um negócio desse. Como que se explica um negócio desse, ok? Não dá para explicar. Mas o fato é que o discurso de Davi era o discurso de alguém que acredita. Era o discurso de alguém que tem fé. Ah, meu irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O discurso de alguém que tem fé é um discurso sem dúvida. É um discurso sem plano B. Sabe, eu costumo dizer que quem tem plano B é porque tem certeza que o A vai dar errado. Né? A gente entende que quem tem fé só tem plano A. Porque o plano A não erra quando se tem fé. Amém? Então você vê, Davi não pergunta se alguém tem alguma dica de como ele derrubar o gigante, não. Ele pergunta o que vai ser dado, qual é o prêmio, qual é a recompensa, porque ele sabia que ele ia derrubar, ele só estava preocupado com o que ele ia ganhar. Entendeu ou não? Você vê que Davi era um homem de fé, Davi tinha fé. Davi tinha fé de verdade. Né? Quando Saul permite que ele guerreie, ele vai e ele pega 5 pedras. Continua falando aqui sobre fé. Ok? Aí eu vou pedir, eu não vou falar nada sobre o fato dele pegar 5 pedras. Tá? Eu só posso dizer que ele pegou 5 pedras para matar 5 gigantes. Ok? Mas para você entender isso, você vai ouvir o nosso episódio número 2. Tá bom? Esse é o episódio número 51. Você vai ouvir o nosso episódio número 2, porque no episódio número 2 eu falo especificamente sobre as 5 pedras de Davi, ok? Davi era um homem de fé, e você vai descobrir, ouvindo esse episódio que você está ouvindo agora, mas também quando você acabar de ouvir esse episódio aqui, você volta lá no começo e ouve o episódio número 2, ok? Esse episódio fala especificamente sobre a fé de Davi em pegar 5 pedras, não para matar um gigante apenas, mas para matar 5, ok? E o restante você vai aprender lá, tá bom? Pega papel, caneta, tá? Mas você vê que Davi, o discurso de Davi era um discurso de fé e as ações de Davi eram atitudes de fé. As atitudes de Davi eram atitudes de fé. Ok? Então você precisa entender esse segredo. Você precisa pegar esse mindset. Quem tem fé, discursa com fé. Quem tem fé, age com fé. Quem tem fé, caminha por fé. Quem tem fé, meu irmão, tem comportamento de fé. Ok? Você precisa entender esse segredo. Por quê? Porque a incredulidade, a ausência da fé, impede milagres, bloqueia milagres.
A incredulidade sabota os milagres de Deus na tua vida. Ok? A incredulidade te sabota. Lute contra a incredulidade. Se preocupe com a incredulidade. Se preocupe em não ter fé. Ok? Fique preocupado. Se você sentir que a tua fé está esmorecendo, se preocupe, ore, busque, lute contra a incredulidade. Ok? Por quê? Porque a incredulidade te sabota e te afasta dos milagres de Deus. Uau, isso é muito forte. Isso é muito forte, meu irmão. Isso é muito forte porque muitas vezes somos impedidos de viver milagre por causa da nossa incredulidade. Somos sabotados por causa da incredulidade. Por causa da nossa incredulidade. Você precisa entender esse segredo. Você precisa entender que toda vez que você age com incredulidade, você impede os milagres de Deus de chegar na sua vida. Ok? Você vê o texto que eu li aqui, diz de forma muito clara: e Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então você entende o quê? Você entende que vai muito além, ouça isso, vai muito além de Deus. Eu quero abrir aqui um parênteses para explicar algo. Entenda bem, você acha que Deus não realizou milagres ali, Jesus não realizou milagres ali, porque a falta de fé impede o poder de Deus? Tira o poder de Deus? Você acha isso? Não, se você acha, está errado, ok? Entenda bem, não é que Deus não tem poder quando há incredulidade, ok? Não é isso. É que Deus tem um pacto com a sua palavra de que o poder de Deus se manifesta através da fé. Você quer ver um texto que deixa isso claro? Mateus capítulo 17, verso 20. O meu Jesus está falando que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para o monte, sai daqui, pula no mar, ele vai pular. Você nota que ele está falando que a tua fé é que faz o monte pular e não o poder. Ou seja, é o poder de Deus que se manifesta através da fé. Uau, isso é muito forte. Isso é muito, 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 muito forte. Isso é muito forte. Isso é extraordinário. Quando os discípulos estão clamando por causa da tempestade, o que é que Jesus fala? Jesus fala, a lição de Jesus para os discípulos qualquer é: por que não tendes fé? Ok? Está falando que é fé. A fé é o dispositivo que faz milagres. Então não. Se Deus dependesse de fé para agir, Deus não tinha criado o mundo. A Bíblia fala que Deus começou a criação dizendo: haja luz. Imagina, quem tinha fé naquela época? Ninguém. Então não, o poder de Deus não está limitado à fé. Mas a fé é o que limita o poder de Deus na tua vida. Uau, aleluia, isso é muito forte, meu irmão. Guarde isso daí. Eu vou repetir isso daqui, eu vou ter que repetir isso daqui. O poder de Deus não é limitado pela fé, mas a fé limita o poder de Deus na tua vida. Ok? Então sim, o poder de Deus é limitado em nossas vidas pela nossa fé. Amém? Você precisa aprender isso, você precisa guardar isso. Você precisa anotar isso, você precisa escrever isso num papel e colocar no teu espelho, na tua geladeira. Porque, meu irmão, entenda bem, Jesus não estava menos poderoso naquela cidade. Não. Porém, ele não operou muitos milagres. Note que houve milagres ali. Houve milagres, tá? Mas não houve muitos milagres. Por quê? Por causa da falta de fé daquele povo. É o que a Bíblia fala. Da falta de fé daquelas pessoas. Então sim, a falta de fé, a ausência de fé, a incredulidade limita o poder de Deus de agir em minha vida, na tua vida. Então você precisa sim se preocupar. Sabe o pai daquele moço que estava endemoniado, que os discípulos não conseguiu tirar o demônio dele? Ele fez um pedido para Jesus. Você lembra qual foi? Ele disse o quê? Me ajuda na minha incredulidade. Aí, pastor, mas é difícil. É que eu aprendi que quando eu peço fé a Deus, Deus me dá prova. Meu irmão,
Biblicamente não há um respaldo para isso, mas tem uma dica de Paulo para ensinar você a ter fé. Sabe qual é? Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ok? Então, tem uma maneira mais fácil de obter fé. Qual é? É ouvindo. E ouvindo o quê? A palavra de Deus. Ok? A Bíblia diz que você vai aumentar a tua fé vai ser ativada, você vai ter fé ouvindo a palavra, ouvindo as boas novas, ok? Que vem pela palavra de Cristo. Então, quanto mais você estiver mergulhado na palavra, na Bíblia, mais fé você terá. Se você é uma pessoa que lê muito a Bíblia, você é uma pessoa com muita fé. Se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, você é uma pessoa que não tem fé. Você pode até dizer que tem fé, mas você não age por fé. Meu irmão, aqui é um detalhe interessante, é mindset. Tudo aqui é mindset, meu irmão. Vai anotando isso daí, vai guardando. Eu já passei até do tempo médio aqui, que eu costumo levar para os mindset de terça-feira, né? Mas eu vou seguir aqui porque Deus vai estar ensinando a muita gente aqui. Preste atenção. Se você é uma pessoa que não lê a Bíblia, porque a palavra está dizendo, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você não ouve muitas pregações, ok? Você ouve ali nos cultos da tua igreja, né, que é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana no máximo, e pronto, é o que você faz. Depois disso a tua Bíblia fica lá encostada e você não mexe na tua Bíblia, você não abre a tua Bíblia para nada. Deixa eu te contar um segredo. A tua fé poderia ser muito maior, ok? Por quê? Porque os outros dias da semana você poderia ler a tua Bíblia, você poderia fazer pesquisa na tua Bíblia sobre fé, sobre realizações, sobre milagres, ok? Porque isso vai te alimentar. E Paulo está falando da igreja de Roma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ok? Então, é necessário que você entenda esse segredo. Se você é uma pessoa que não tem intimidade com a Bíblia, meu irmão, desculpe, mas você pode até dizer que tem fé, mas você não tem. Se você observar diligentemente as tuas atitudes, as tuas palavras, você vai ver que não é a atitude, palavra, comportamento de alguém, discurso de alguém que tem fé. Porque a gente pode parametrizar uma atitude de alguém que tem fé e o discurso de alguém que tem fé por Davi, pelas atitudes e as palavras de Davi. Se você estudar, você vai ver que Davi era um homem de fé. Davi tinha fé, mas tinha fé com força. Ah, querido. Davi era um homem de fé, de muita fé. Ok? O fato dele pegar 5 pedras, há quem diga, alguns pregadores falam que ele pegou 5 pedras porque ele estava se dando o direito de errar. Isso é uma blasfêmia, isso é um ultraje. Ok? Isso é uma mentira. Pelo contrário, Davi, pegando 5 pedras, ele demonstrou que tinha tanta fé que ele tinha certeza que com cada pedra ele ia derrubar um gigante. Né? Não vou entrar em detalhes aqui. Você vai ouvir, você vai se comprometer em ouvir o capítulo 2 do nosso podcast. Ok? Capítulo 2, as 5 pedras de Davi. Você vai encontrar. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, entra lá no nosso canal. Já aproveita, já curte o vídeo, ok? Já segue o canal, já se inscreve aí no canal, tá bom? E você vai lá no comecinho, você vai assistir o vídeo 2, ok? Agora, se você está nos ouvindo por um aplicativo de podcast, você vai rolar a tela para cima, né? E você vai chegar lá no finalzinho e o capítulo 2, o episódio 2, você vai ver lá 5 pedras de Davi, você vai ouvir, você vai aprender. Mas guarde isso, a incredulidade limita o poder de Deus na tua vida. A incredulidade é a barreira que te impede de alcançar o teu milagre. A incredulidade é a dificuldade que você não consegue ultrapassar para realizar os seus sonhos. Ok? Vai pegando isso daí, crente. Vai pegando isso daí porque isso é mindset. Ok? Agora, quando você tem fé, meu irmão, aí não existe barreira, não existe impedimento. Né? No capítulo que eu citei aqui, Mateus capítulo 17, verso 20, Jesus termina essa lição sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda, falando, e nada, é Jesus que está falando, nada
te será impossível. Nada vai ser impossível. Isso é extraordinário. Tome posse disso em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha abrir o teu coração, abrir a tua mente, que esse mindset venha configurar a tua mente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Guarde isso, anote tudo que você aprendeu, partilhe, nos ajude partilhando o nosso podcast. Amém? Manda lá, você que está nos ouvindo no YouTube, manda lá o link, posta lá no seu status, em nome do Senhor Jesus. Você que está nos ouvindo no aplicativo de podcast, eu peço que você printe agora a sua tela, tire um print da sua tela e poste nas suas redes sociais, no status do seu WhatsApp, contando o que você aprendeu nesse episódio. Amém? Que Deus te abençoe. Ok? Quero te agradecer por você ter ficado conosco até aqui. Amém? Esse episódio ficou um pouco longo, mas o mindset é muito poderoso, né? Muito poderoso. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Que haja paz dentro do teu coração e que haja prosperidade dentro do teu lar. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do podcast Mais 7 Bíblico. Até mais. Tchau, tchau.